Oi, Alice. Boa noite. Muito obrigado pelo apoio. Vamos estudar então Missionários da Luz. Uma ótima noite para todos nós, Alice. Que Jesus nos abençoe. Que a gente possa ir nessas informações criando, nesse esquema de aprendizado, né, toda uma estrutura de preparação para a nossa transcendência, a nossa vida real, né, vida fora daqui. Muito obrigado pelo apoio. E a gente tem acompanhado, a gente tem observado que você realmente nos dá muita força, porque quando a gente vê alguém realmente em nossas lives, com certeza absoluta que esse alguém está emitindo energias profundamente promissoras e potencializadora do raciocínio, do sentimento. Isso ajuda muito. Uma Lazarine faz muito também. Isso nos ajuda bastante. De alguma forma, os que nos acompanham desencarnados também aprendem conosco, né? Então, que nós tenhamos exatamente nessas reflexões esse material de apoio para desencarnarmos bem, para quando estivermos nas condições de desencarnados, estarmos prontos para mais trabalho, programarmos as nossas próximas encarnações para mais trabalho, e sempre trabalho é o que a gente espera, né? Eu sei que você está compartilhando, eu te agradeço muito. Na eternidade somos irmãos que estamos crescendo juntos, né? E estamos aprendendo com André Luiz, com Alexandre, com Jerônimo e tantos outros grandes mentores da série da vida na cidade espiritual, lá como a gente vê das 13 obras, né? Então, eu vou começar, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Nós paramos o nosso último estudo analisando um grupo mediúnico do qual o André Luiz, ele foi preparado pelo próprio Alexandre para que ficasse mais com capacidade sensível, com a sensibilidade no campo visual. E foi dito para ele que existiam 6 espíritos para dar uma comunicação ali. Era um grupo de 18 pessoas, mas apenas um tinha ido naquele dia daquela sessão preparado, não tinha mais nenhum preparado para uma sessão realmente, efetivamente produtiva. E existiam 6 entidades, 6 espíritos que estavam já esperando algum tempo para se comunicar, através da psicografia, inclusive, que foi o que nós estudamos, mas não estavam encontrando ambiente, né, propício, médiums preparados para isso. E um desses espíritos que foi escolhido seria o Calixto. Nós não vamos falar exatamente o que ele trouxe, mas ele era o espírito que estava preparado para o processo da psicografia. E aqui onde nós paramos, né, o Alexandre falou para ele, né, olha, Calixto, nós temos 6 irmãos nossos, 6 amigos para o intercâmbio hoje. Todavia, as possibilidades são muito reduzidas. Então, você vai se comunicar, você vai escrever apenas, né, uma informação de caráter mais coletivo, não particular, né? E se ele preparasse para o lugar dele, fica no seu lugar para você começar a psicografia. E o Alexandre disse para ele o seguinte: Calixto, lembre da sua missão consoladora, nada de particularismos pessoais, trazeram mensagens, né? Acontece em alguns grupos mediúnicos que alguém vai dar uma cartinha para um médium, dá uma cartinha, dá um alerta para outro médium. Isso não faz sentido, isso tudo é anímico, quase tudo é anímico. Imagina um trabalho tão complexo com a mediunidade, um espírito vem e dá uma mensagenzinha para um médium do lado ou da frente, ou um médium de outro grupo, olha, toma cuidado, olha isso, aquilo, começa a dar recadinho. O espírito não faz isso, o espírito equilibrado não faz isso, né? Grupos equilibrados não trabalham dessa forma. A oportunidade, diz o Alexandre para o Calixto, é muito limitada. Nós devemos considerar o interesse de todos. E depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com alegria, evidentemente, enlaçou com o braço esquerdo, erguendo a mão até o cérebro do rapaz, do médium, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembrança do companheiro. Então, na complexidade de uma psicografia, vemos aqui o Calixto espírito, né, utilizando as suas próprias mãos perispirituais, inclusive uma direcionada ao cérebro do médium, tocando o centro das, digamos assim,
dos registros mnemônicos, dos registros da memória, né, com os seus próprios dedos, para tentar recolher o material de lembrança do médium. Ou seja, impossível um espírito que se comunique ou pela psicografia ou pela psicofonia não utilizar parte dos recursos do próprio médium. Porque eles vão precisar dessas memórias, desses chamados esquemas cognitivos, dos aprendizados desse médium. Pode ser um médium analfabeto nessa encarnação, mas às vezes são médiuns, e quase sempre médiuns, com profunda cultura de outras encarnações. Pouco a pouco, o brilho mental do comunicação com o toque de Calixto no seu ponto de memória, né, do médium, se misturava às irradiações do médium encarnado. A zona motora do médium adquiriu uma outra cor e uma outra luminosidade. Alexandre colocou a mão direita sobre o lobo frontal do médium, como a controlar as chamadas fibras inibidoras, e ele coloca sua mão direita exatamente sobre esse chamado lobo frontal, nesse processo de inibir, né, evitando a interferência do aparelho mediúnico, do médium, né? Na realidade, quando nós falamos de lobos frontais ou lobo frontal, o lobo frontal ele é dividido em duas áreas principais, que são o chamado córtex motor e o chamado córtex pré-frontal. Só para entender cientificamente a importância de o Alexandre fazer a interferência disso para que não houvesse uma interferência mediúnica. A principal função de um córtex motor que está dentro desse lobo frontal é controlar o movimento voluntário, incluindo a linguagem de escrita e dos olhos do médium, ou das pessoas, de uma forma geral. É a função do próprio córtex. O pré-frontal, por exemplo, né, é responsável pela inteligência, pela cognição, ou seja, pela habilidade da aquisição do conhecimento, pelo comportamento, também pelas emoções. Então, o Alexandre estava sabendo mexendo exatamente naqueles elementos inibidores para evitar uma interferência do médium na psicografia. Nesse momento, André Luiz, ele ficou fixado com uma máxima atenção no médium e ele notou no cérebro do médium, na região da massa encefálica do médium, uma certa luminosidade. Ele percebeu que havia uma singular, que ele chama luminosidade, que ele ficou admirando uma luz que foi crescendo, na realidade, a partir de uma glândula que está no cérebro, está no centro do cérebro, chamada epífise, ou a glândula pineal. Epífise é mais conhecida, a pineal, porque ela tem uma forma de pinha, ou de pinho, né? E por isso se dá o nome de pineal também. Mas é uma glândula, é a mais importante glândula, né, que nós espíritas consideramos, embora para a medicina a hipófise seria a mais importante. Mas para nós espíritas, a epífise é a mais importante de todas as glândulas. Por várias razões é o que nós vamos estudar hoje aqui. A epífise transformara-se então num núcleo radiante e em derredor dos seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Lótus é uma flor aquática, né? Ela é muito consagrada desde o Antigo Egito, né? Os hindus também utilizam muito, né? Uma flor que tem muitas e muitas e muitas pétalas, né? Então a epífise iluminada lembrava essa flor de lótus, né? Cheio de pontos, né? Como pétalas, né? Muito interessante, que é o símbolo, inclusive, exatamente desse olho mental, né? André Luiz examinou atentamente os demais médiuns que estavam ali naquela reunião. Eram 18 deles, né? Em todos eles, essa glândula da epífise apresentava luminosidade. Todos estavam com a epífise iluminada. Mas em nenhum dos médiuns brilhava como naquele médium, que era o único que estava preparado, que estava trabalhando, estava em serviço. Ele ia começar a ser utilizado pelo espírito Calixto, com toda a supervisão de Alexandre e com a observação científica de André Luiz, que ele recebeu todo um anteparo magnético para poder tornar-se sensível na visualização e penetrar, né, no corpo físico do médium e perceber como é que funcionavam os seus organismos. Por isso que ele está descrevendo todos esses detalhes do cérebro do médium. Sobre a epífise, essa glândula do centro do nosso cérebro, caía luzes suaves transcendentes em jogo de vibração delicadíssimas, imperceptível ao próprio André Luiz. E ele, o André Luiz, quando ele foi médico na Terra,
Na condição de médico, ele estudou todas as glândulas, todas as funções endocrínicas das glândulas endócrinas, né? E ele também conhecia a epífise, é claro, como médico. E ele conta aqui nesse capítulo que ele estudara as funções da epífise nos serviços de médico enquanto esteve na Terra. Segundo o que ele conhecia na época como médico, na literatura clássica da medicina da época, as funções da epífise para o médico materialista, né, circunscreviam-se as suas atribuições, primeiro, ao controle sexual no período infantil. É uma visão médica que o André Luiz trazia até ali, naquele momento, aprendendo também com Alexandre, que também tinha um conhecimento profundo de medicina, mas para ele, até ali, né, em tudo que ele aprendeu nos livros da medicina, a epífise apenas servia para controlar a sexualidade no período de infância. Não passava de uma sentinela dos instintos sexuais até que as experiências sexuais florescessem, até que houvesse o amadurecimento. Depois, para a medicina clássica, a epífise diminuía de força, relaxava-se, quase que desaparecia, para que as glândulas genitais, as chamadas glândulas sexuais mesmo, substituíssem no campo da energia plena da energia erótica, da própria sexualidade. Mas isso é uma visão meramente materialista dos médicos materialistas. E ele está mostrando aqui. Suas observações, ali naquele momento, entretanto, contrastavam com as definições dos chamados círculos oficiais da medicina. Alexandre, um grande cientista, portanto, conhecia também profundamente o campo da medicina, explicou para André Luiz o seguinte: a epífise não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições médicas. Deixa eu botar mudo aqui o meu celular. Então, Alexandre explica para ele que a epífise não é um órgão morto, como a medicina diz, a partir da adolescência, não. Né? Essas são as velhas suposições equivocadas da medicina materialista. É, para Alexandre, explicando para André Luiz, a glândula da vida mental. Então veja a importância da epífise para a vida humana como um todo, como todos os seres humanos, né? Ela é exatamente a glândula da nossa vida mental. Ela desperta no organismo do homem na adolescência as forças criadoras. Então, como a medicina achava que realmente ela morreria na adolescência, é exatamente o contrário, ela desperta no organismo exatamente na adolescência, quer dizer, está exatamente o contrário do que a medicina materialista diz, né? Porque é ali que ela desperta essas forças criadoras por ser a glândula da vida mental. Então, a partir da puberdade ou da adolescência, ela passa a vigorar, ela não morre. Ela realmente não perde a função, ao contrário, ela ganha sua força, ela começa realmente a mostrar a sua vitalidade. E, posteriormente, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de subsídios psíquicos da criatura terrestre. Então, a epífise é, para nós espíritas, como ele diz assim, o mais avançado laboratório de elementos psíquicos, de substâncias psíquicas, de conjunto do universo psicológico da criatura terrestre, que mexe com o nosso psiquismo porque é a glândula da vida mental. Um neurologista comum, por exemplo, um neurologista materialista, muito preso ao materialismo, com explicações meramente materialistas, não conhece bem a epífise com essas funções de glândula da vida mental. Embora o neurologista trabalhe o estudo do cérebro físico. No futuro, por exemplo, um psiquiatra que trabalha com as questões dos distúrbios dos males mentais, né, ele certamente vai conhecer o segredo da epífise, porque ele vai perceber nos estudos científicos a importância de uma glândula da vida mental. E o psiquiatra trabalha com os doentes mentais. Um psicólogo, por exemplo, também, segundo ele explica aqui no capítulo, né, um psicólogo de linha ou comportamental ou psicanalítica, né, eles são muito materialistas, eles não estão muito preocupados com essa transcendência de uma glândula de uma vida mental, embora um psicólogo ou comportamental ou no campo da psicanálise, eles trabalham muito com a chamada informações terapêuticas cognitivas só, eles não trabalham com as questões mais profundas do ser humano, eles trabalham com as teses de Freud, no caso do psicanalista, né?
ou anteriormente Skinner e outros grandes também que trabalharam comportamento tentando explicar os nossos estados mentais pelo comportamento só. Freud, o Sigmund Freud, que criou a psicanálise, ele interpretou a epífise como, por exemplo, se houvesse o desvio dessa glândula pineal, ou a epífise, segundo Freud, e ele exagerou exatamente a influenciação do desvio da epífise, né, influenciando, segundo ele, a libido, quando tratou da indisciplina inata da humanidade no campo da sexualidade. Então ele fez uma interpretação completamente materialista, errada, dessa que nós espíritos chamamos de glândula da vida mental. Para Freud, nos seus exageros das suas teses, ele dizia que exatamente o desvio das energias da epífise, ou da glândula pineal, influenciaria essa tal libido, né, considerando a indisciplina libidinosa de um ser humano em desequilíbrio na área sexual, para Freud. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, então no período de desenvolvimento infantil até a adolescência, quando há esse reajustamento desse centro de vida mental, desse importante corpo perispiritual pré-existente, porque a epífise ele vem no corpo perispiritual e que materializa no corpo físico aquilo que tem como sede, ou como molde, ou como matriz, exatamente o perispírito. O nosso corpo é apenas o adensamento do perispírito. Considerando isso, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo, segundo essa medicina tradicional. Entretanto, segundo Alexandre, é preciso nós observarmos melhor, é preciso corrigir essas observações materialistas em relação à epífise. Aos 14 anos, diz Alexandre, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no ser reencarnado. Quando a medicina materialista diz que ela funciona até a adolescência e passa a deixar de funcionar, quando amadurece a sexualidade e é substituída pelas chamadas glândulas sexuais, nós espíritos dizemos que é o contrário, ela realmente fica praticamente estacionada até a adolescência e a partir daí que ela realmente começa a trabalhar, ou seja, ela começa a assumir, né, as suas atribuições essenciais. Ela recomeça a funcionar na pessoa reencarnada. Então, é uma visão contrária da medicina materialista. O que representa, ou o que representava para a medicina materialista controle, na realidade é fonte criadora e válvula de alívio no campo da sexualidade. A glândula epífise ou pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre o seu mundo ou os seus mundos maravilhosos de sensações e impressões no mundo emocional, tal a função de uma glândula da vida mental, fazendo com que realmente possa ser reaberto esse universo maravilhoso de sensações e as impressões do mundo emotivo, do mundo emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, quando ela dispara, quando ela começa a reassumir as suas funções, examina a lista de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então, a criatura, quando entrega-se à recapitulação da sexualidade, examina a lista de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos, dizendo que a história, né, das paixões vividas anteriormente, que estão estratificadas, ou armazenadas, ou registradas, ou gravadas na epífise, ela, nesse processo de recapitulação, quando ela amadurece a sexualidade, ela aparece com muita força a partir desse vigor do funcionamento da vida mental, a partir da epífise das funções endocrínicas, né? A epífise preside os fenômenos nervosos da emotividade. A epífise está profundamente ligado às nossas emoções. É o órgão de elevadíssima expressão no corpo perispiritual. E a epífise, segundo Alexandre, ele desamarra, ele desata relativamente os laços divinos da natureza, quais ligam existências umas às outras.
na sequência de lutas pelo aprimoramento do ser essencial que nós somos. E deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Aí o André Luiz perguntou, e as glândulas sexuais, as glândulas genitais, onde é que ficam nessa história, já que exatamente na adolescência que a epífise começa e reassume o seu papel da vida emocional, da vida mental e etc. Aí Alexandre esclareceu para André Luiz, olha, as glândulas genitais, as chamadas glândulas sexuais, são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da própria geração. As glândulas genésicas ou sexuais acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. É muito importante, então, dizer desse processo de controle do potencial magnético ou eletromagnético, do qual a fonte é a própria epífise. As glândulas genitais segregam hormônios do sexo, ou seja, as glândulas genésicas, as glândulas materiais do nosso corpo fisiológicos, na realidade elas apenas produzem, né, hormônios do sexo. É exatamente isso que elas fazem. Mas a glândula pineal ou a glândula epífise, podemos dizer, é uma tese do próprio Alexandre que ele traz, podemos dizer que segrega ou produz hormônios psíquicos, ou produz unidades de forças que vão atuar positivamente nas energias geradoras. Então, diferentemente da glândula genital, da glândula realmente sexual, fisicamente falando, que apenas produz o hormônio do sexo, a glândula pineal é a fonte, né, como unidade de força para positivamente atuar nas energias geradoras da sexualidade, da reprodução e etc. Por exemplo, os cromossomos da chamada bolsa seminal, onde estão os sêmenes no caso masculino, não lhes escapam a influenciação absoluta e determinada. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Nós estamos aqui estudando, no caso eu trazendo para você algumas informações técnicas, nós estamos estudando uma obra espírita, vamos falar de mediunidade, nós estamos falando da epífise, mas não sob o ponto de vista da embriologia. Nós vamos entrar para outro campo, até um pouco mais materialista. E o Alexandre, vamos tocar de assunto e vamos falar da epífise, mas sob o ponto de vista mais espiritual. Limitemos-nos o assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Como ele já falou anteriormente, glândula da vida mental, que produz o que ele chama de delicadas energias psíquicas para todo ser humano. Então, é uma glândula que produz energias psíquicas, energias poderosíssimas que vão levar a pensamento, sentimento e emoção. A glândula pineal, ela conserva a preponderância em todo o sistema endocrínico, já que a hipófise é considerada a glândula que comanda, coordena todas as chamadas outras glândulas de funções de produções de hormônios internos ou endocrínicas ou endócrinas, né? Na realidade, para nós espíritas, a epífise ela tem a preponderância, ela está muito acima no sistema endocrínico. Ela é muito mais importante nesse caso aqui, porque ela está ligada ao quê? Ao campo mental. Ela está ligada às funções mentais, emocionais. Ela está ligada com um potencial, como fonte de magnetismo muito poderosa, através de princípios eletromagnéticos do campo vital. O que é o campo vital? Muitos espíritas não gostam de usar essa palavra, embora Manuel Filomeno de Miranda utiliza, com obra publicada pela editora Federação Espírita Brasileira, Joana de Ângeles também utiliza. O Kardec não utilizou, bem verdade, mas o Allan Kardec utilizou de princípio vital. Ele aqui, nesse capítulo do livro Missionário da Luz, ele vai falar do campo vital. Em outro momento vai falar de centro vital, ou centro de força, que na realidade, para os hindus, quer dizer chakras. Na realidade, são os chakras, que a ciência comum materialista ainda não pôde identificar. A ciência comum ocidental, fique bem claro aqui, eu não estou querendo corrigir o livro, estou apenas dizer, a ciência comum ocidental, porque a ciência
oriental conhece em profundidade, sim, os chakras, eles conhecem as funções das energias dessas chamadas centros vitais, eles conhecem em profundidade, por isso eles têm a acupuntura, o Douyin, eles trabalham muito com as energias, né, sobretudo o chinês, mas o hindu também eles conhecem. Então, a ciência médica no campo, mais na área oriental, eles conhecem. Ocidental ainda não sabe dos chakras ainda. Pelo menos a ciência oriental chega a nos falar em mais de 80 mil microchakras, que estão normalmente ligados bem na parte superfície da nossa... no perispírito, mas que nós sentimos seus pontos através da pele. Né? Nos pontos, nós temos pontos, vários pontos, 80 mil, então são vários pontos no corpo que interferem no nosso sistema nervoso central. Então, o que ele está falando? A epífise ligado à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital. Princípio eletromagnético dos chakras. É isso que ele está falando, em outras palavras, que a ciência ocidental comum ainda não pôde identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta, obviamente, da vontade. Então, a epífise ela está sob o comando da vontade. A nossa maior força que nós temos no nosso campo mental é a nossa vontade, a vontade que vai dar direção aos elementos do campo mental que nós temos através do pensamento, que já são decodificação do material do campo mental. O pensamento é muito importante, mas quem coordena o pensamento, quem vai dar norte ao pensamento é a vontade. Se eu tiver a vontade de pensar coisas ruins, eu vou pensar coisas ruins pela vontade. Se eu tiver a vontade de querer pensar coisa elevada, eu vou pensar coisa elevada. Então, o pensamento ele é conduzido, ele é dirigido, ele é gerenciado pela minha vontade. E é exatamente isso que ele está dizendo, né? Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Quem é que comanda as forças subconscientes? A epífise. Que através da nossa vontade, já que ela é a glândula da força da vida mental, ela também comanda as forças do material que está no nosso subconsciente. Para Jung, ou melhor, para Freud e para outros da corrente de psicologia mais antiga, ele usa um termo inconsciente. O Jung também chega a usar. Mas, estudando o espiritismo com mais profundidade, nós vamos entender que o espírito ele nunca tem inconsciência, ele tem subconsciência. Né? São aquele material, e segundo especialistas, 95% do nosso material cognitivo, o nosso esquema de aprendizado, que estão armazenados, que o pensamento utiliza para criar pensamentos e através de palavras ou outros gestos se materializar no mundo físico, em termos de 95% é subconsciencial. Quase todos os nossos pensamentos vêm do subconsciente. 95% é do subconsciente, é o material do subconsciente, então tem muita coisa ruim. Tem muita coisa boa também, bem resolvida como material do subconsciente, nesse sistema de aprendizados que nós trazemos em nós, nosso mapa, cada um tem o seu mapa, né, mental. Mas o que eu estou dizendo, tentando explicar com isso? De que, na realidade, pela minha vontade, eu consigo fazer funcionar uma glândula que é a glândula que produz elementos psíquicos, uma glândula que é determinante, diretriz do meu mundo mental e comanda essas forças desse material subconsciente sob a determinação dessa minha vontade. As redes nervosas do nosso corpo físico constituem-lhes os fios condutores para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Então, o que nós fazemos, através do pensamento, que leva a sentimentos, às emoções, é levado para todas as nossas células, para todas as nossas moléculas do nosso corpo, são milhões, trilhões de células, através desses canalitos, através dos canais, dos sistemas, realmente, do complexo nervoso. Tudo através de energias comandadas pela epífise. E sob a sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os chamados armazéns autônomos dos órgãos, até o funcionamento do coração, até o funcionamento chamado aqueles funcionamentos autônomos, né, automáticos, né, o coração bate sem você precisar pensar, baixa aí, o coração bate, porque ele vai bater, independente de eu querer que ele não bata, não bata, ele vai bater, ele vai pulsar. É um pulsar natural, é um pulsar mecânico, não é um pulsar exatamente autônomo, mas comandado pela epífise, porque é uma energia poderosíssima, a epífise. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Muito interessante essa colocação, porque
considerando que ela é controladora do mundo emotivo, que ela é exatamente a coordenadora do nosso mundo mental. Evidentemente, a sua posição, de acordo com a minha vontade, ao utilizar as energias poderosas, porque ela é a fonte poderosa das energias eletromagnéticas, sob o ponto de vista de uma usina de produção de material psíquico, né? Então, na qualidade de controlador do mundo emocional, a sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Muitos de nós, aí ele vai, o Alexandre, tudo Alexandre falando, né? Ele vai dizer o seguinte: muitos de nós, agora ou no passado, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado, a epífise viciada, de força criadoras, transformando a própria epífise num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Lembro que ele chegou a falar que a epífise ela desperta na adolescência. E se nós temos uma epífise totalmente contaminada, ou seja, se esse foco sagrado de energias poderosas, energias eletromagnéticas poderosas, como um verdadeiro ímã relaxado através de sensações inferiores de natureza animal no campo da sexualidade, quantas vezes temos gastos na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer animalizado, no campo da sexualidade? Por causa também dessa força poderosa, já que ela é que comanda as glândulas sexuais. Eu disse isso aqui agora. As glândulas genésicas, elas são comandadas exatamente pelas forças diretivas, né? Ou seja, como ela sendo a matriz dessa força que vai dar todo o funcionamento no campo da sexualidade. Afastado da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Ainda continua Alexandre. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica. A perversão do nosso plano mental consciente determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e também encarregado da execução e ordenações mais íntimas na esfera das chamadas operações automáticas. Por exemplo, a vontade desequilibrada, ela vai desregular o foco de nossas possibilidades criativas através, exatamente, digamos assim, de intoxicarmos a epífise, de intoxicarmos a glândula da vida mental, de intoxicarmos essa fonte geratriz de poderosa manancial eletromagnético para a nossa vida total do corpo físico, porque ela tem uma ascendência, um predomínio sobre todas as funções das outras glândulas. Embora para a medicina seria a partir da hipófise, para nós espíritas a partir da epífise, porque ela é a glândula da vida mental, é a glândula da vida emocional, é a glândula da vida psíquica, é a glândula que produz ou secreta, né, elementos psíquicos, hormônios psíquicos, nós podemos chamar assim. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas no domínio espiritual. Renúncia, abnegação, castidade sexual e disciplina emotiva não representam meras normas de aspecto religioso. Então, as virtudes da renúncia, da abnegação, da castidade sexual e da disciplina no campo emocional não representam apenas normas de aspecto religioso e parareligioso, não. São providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca nenhum ser humano e nenhum de nós fugiremos à lei que nós trazemos na própria consciência, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrange todas as criaturas do universo e todo o universo. Ninguém, não há possibilidade, ninguém enganará a natureza, ninguém engana as próprias leis da consciência. Centros vitais, por exemplo, ele vai voltar a tocar no termo centros vitais. Repito para vocês,
Allan Kardec vai falar em centros vitais, não fala em chakras. Lá no Livro dos Espíritos, nós podemos depois, para quem tiver interesse, mostrar em que momento Allan Kardec vai falar exatamente dos centros vitais, e centros vitais com capacidade de influenciação no comportamento moral. Porque quando os espíritos perguntam onde é que está sediado o espírito, se na mente ou no coração, pode estar num ou no outro, mas que mente, como assim? Porque na realidade o coração para os que sentem e na mente dos que pensam muito, mas a ciência, a neurociência, os cientistas sabem que os nossos sentimentos não saem do coração, o coração é apenas uma metáfora, né? Na realidade, os nossos sentimentos, elas partem do nosso cérebro, pela nossa capacidade mental. Na realidade, todo sentimento sai da nossa realidade essencial, o espírito que somos. Quem sente é o espírito, não é o coração, né? Então, centros vitais, ou chamados chakras dos hindus, desarmonizados, obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio e desarmonia. Não adianta uma pessoa desencarnar exibindo gestos, palavras brilhantes, convencionais, se o desencarnado ou desencarnante não cogitou do burilamento próprio na área de ir purificando um pouco essas energias poderosas, sobretudo a partir da epífise, considerando ela estar ligada profundamente ao comportamento da sexualidade humana. A justiça que rege a vida eterna jamais se declinou. A justiça que rege a vida eterna de todo o universo jamais se dobrou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito, ou seja, na desencarnação, cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam realização precisa. Então ele faz uma afirmação interessante, que esses últimos profundos e extremos instantes de um ser desencarnante, né, ajudam bastante, de uma forma até decisiva, nas atividades de regeneração mais rápida após a desencarnação. Isso é um ponto fundamental. Mas isso não representa uma realização precisa. É apenas um estado mental em que a pessoa, ao desencarnar, ela pode se preparar um pouco mais para continuar o seu trabalho. O André Luiz, pela primeira vez neste capítulo, falando sobre a epífise, ele começou a ouvir esses comentários sobre consciência, virtude, santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos, dentro de conceitos estritamente científicos no campo da própria racionalidade. Ele não tinha ouvido falar, ele ouvia falar nisso no campo mais teológico, no campo religioso. Mas agora o Alexandre está dando uma aula científica para ele sobre a importância da renúncia, da abnegação, da castidade no sentido mental, não é? Quando fala assim, tentarmos aos poucos ir nos purificando, sublimando-nos no campo dessa energia tão poderosa, que é a nossa energia genésica. Receber um corpo físico na reencarnação não é ganhar um barco para uma nova aventura ao acaso das circunstâncias. Reencarnar significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou nos esforços redentores. Alexandre indagou se André Luiz ele compreendia as funções da epífise melhor agora, no crescimento da mente do homem, no enriquecimento dos valores da alma, secretando essas chamadas unidades de forças. Alexandre, explicando melhor para ele, diz o seguinte: pode ser comparada a epífise a uma poderosa usina que deve ser aproveitada, que deve ser controlada no serviço de iluminação, no serviço de refinamento espiritual, em benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Jogar-se na lama, no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, dos porcos, né, é retê-la nas correntes tóxicas, nos desvarios de natureza animal. E, na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras. Mergulho que se prolonga muito além da morte física. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os cientistas materialistas
perceberam de longe semelhante realidade da epífise ou dessas energias nervosas, no sentido de preservar a própria juventude que está pipocando a força da energia da epífise no campo da sexualidade. Então, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia promoveram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Como, por exemplo, a prática do esporte para o médico materialista, para o cientista materialista, para o pesquisador materialista, para tentar canalizar as energias sexuais do jovem, para que ele não fique em desespero, porque muitos chegam à loucura porque não sabe lidar com essa energia poderosa ao explodir as forças eletromagnéticas da epífise. Muitas pessoas vão parar em sanatório, outros suicidam. Então, uma das formas que a ciência materialista encontrou para canalizar, exatamente essas forças nervosas acumuladas em função da epífise, que começa a funcionar a partir da adolescência, como medicamento contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas. Na realidade, forças nervosas para a ciência materialista são chamadas secreção elétricas da epífise para nós espíritas. Então, essas secreções eletromagnéticas da epífise para o materialista são forças nervosas que mexem com a sexualidade do jovem. E tais materialistas aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, o uso do futebol, da bola, o uso do salto, das Olimpíadas, de uma forma geral, da barra, da corrida a pé, das marchas, etc., como força para poder realmente preservar os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Então, a ciência tenta, diz assim, olha, para você não ficar totalmente, me perdoe o termo, é um termo metafórico, pinel, ruim da cabeça, por causa das energias sexuais que explodem a partir da adolescência, por causa exatamente das funções retomadas pela epífise, desse foco poderoso de energias, tanto no campo emocional, mental e psíquico. Evidentemente, as ginásticas são importantes. Levar para o esporte, você pode canalizar essas forças elétricas da epífise. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes até, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Então, canalizar as energias nervosas, que na realidade são esse potencial eletromagnético da epífise, que a medicina ou que os materialistas não conhecem, Jesus ensinou uma outra forma. Em vez de você querer criar músculos físicos, por que não tentar criar musculação perispiritual? Sentido metafórico, desenvolvendo virtudes. Você pode levantar peso e tal, ter realmente um corpo, os que fazem as chamadas, os exercícios para criar músculos em todo o corpo, os chamados fisiculturistas. O músculo ficou aparentemente com muita força, mas o que vai dar força muscular para o perispírito, sobretudo após a desencarnação, são as virtudes. E exercendo a virtude, que não tem competições, porque virtude é o convite para a união e o amor, é que nós realmente estamos agindo como esportistas do amor, ou seja, da alma. O homem moderno nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento íntimo, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ou seja, não adianta você consertar o corpo, porque o corpo é a sombra da substância, que é o perispírito, que na realidade somos nós, espíritos. O corpo é uma sombra. Então não adianta você consertar o corpo, ou seja, retificar a sombra da substância, porque a sombra da substância é o corpo em relação ao espírito, mas sim o espírito, que é a substância dessa mesma sombra. Ou seja, é nós retificarmos exatamente o nosso comportamento espiritual. Não adianta pensarmos em ginástica sem trabalhar as virtudes. Entende agora como é importante renunciar, André Luiz? Disse o Alexandre para André Luiz. Percebe agora a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício, André Luiz? A sangria
estimula a produção de células vitais na medula óssea, para quando utilizava na época a questão da sangria. Realmente produzia bastante células vitais. A poda no campo vegetal oferece beleza, novidade, abundância nas árvores, também é importante. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança, não, André. É princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação das zonas mais baixas da natureza. É claro que a ginástica é importante, ela ajuda bastante o corpo para físico, você fazer caminhada é importante, tudo isso. Mas a verdadeira saúde, a saúde profunda, essencial, ela é espiritual. Porque eu posso apenas paliativamente trabalhar uma saúde retificando, consertando apenas a sombra. Mas eu estou esquecendo de que eu não tenho que estar realmente consertando sombra, eu tenho que pegar a essência e trabalhar na essência para que a sombra tenha saúde, ou seja, mental, espiritualmente bem, o meu corpo vai estar bem o tempo todo. E eu só vou estar mental, espiritualmente bem se eu estiver exercendo virtudes. Isso é a regra da lei de Deus. Alexandre concluiu dizendo o seguinte: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muitíssimo importante. Aí o André Luiz considerou que maravilha, né? Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo, e André Luiz dizendo, né? E entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Aí o André Luiz dá disso para Alexandre, que percebia nitidamente o porquê desses dramas que sucedem ininterruptos nesse campo da sexualidade. As aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal dos sofrimentos envolvendo lares, envolvendo corações. E Alexandre concluiu, na realidade, é o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, buscando, pelas viciações, o afastamento das virtudes. Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente o homem decidido a retificar, a consertar, a reparar os erros que ele cometeu. André Luiz exclamou para ele, perguntou o seguinte: não seria então, Alexandre, interessante, até mais razoável, a espiritualidade maior encarregada das reencarnações na Terra extinguir todas as experiências do sexo? Enterrar de vez as possibilidades do renascimento carnal, ou seja, já que tem todos esses dramas na Terra, fechar os canais da reencarnação, ou seja, extinguir as experiências do sexo, porque é exatamente a experiência do sexo que estabelece o elo para os princípios da reencarnação, porque se não for a sexualidade, não há reencarnação e os espíritos não estarão aqui na Terra. E o André Luiz pergunta aí, não seria interessante, então, até razoável extinguir as experiências sexuais e encerrar ou enterrar de vez as possibilidades das reencarnações na Terra? Alexandre explicou que semelhante indagação é totalmente improcedente, André, não tem lógica. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em abismos fatais. Considerando, então, essas palavras do Alexandre, né, é indispensável ter uma capacidade de discernimento, distinguir entre a harmonia e o desequilíbrio, evitando os estacionamentos em abismos fatais. Ele está dizendo que nós temos as nossas viciações no campo da sexualidade ainda bastante egóica, bastante egocêntrica e bastante antifraternais, pensamos só em nós, esquecemos do outro. Na realidade, estudamos isso, acabamos de estudar isso em Vida e Sexo de Emmanuel. É uma lição trazida aqui exatamente por Alexandre, um médico, um cientista, instrutor científico do próprio André Luiz, que também é um cientista para mim. E que possamos realmente refletir sobre tudo isso, né? O uso respeitável dos patrimônios da vida, que também é a sexualidade, como ponto de referência para as reencarnações, a união pelo casamento, pela aproximação afetiva, né, enobrecedora. As aproximações dignas constituem programas de elevação e não de rebaixamento.
Então, a procriação, a utilização da sexualidade com não só finalidades procriativas, mas amorosas, em que você realmente sente a troca magnética com uma pessoa que você se devota de forma por eleger para uma vida afetiva, né? De forma respeitosa, monogâmica, fiel, isso com certeza constitui um programa de elevação para quem está vivendo com dignidade. Mas não viver. Hoje eu estava vendo uma senhora na televisão, num desses chamados podcast, né, da vida aí, cheio de baboseira, me perdoe, mas tem muita lixarada nisso, nesse mundo da internet. Mas eu estava ouvindo, entrevistando uma senhora, né, ela dizendo que tinha casado e que tinha mais 3 homens. E que o marido aceitava naturalmente essa vida dela poligâmica, né, porque um acordo, e ele era muito feliz, até porque aceitava a situação. Quer dizer, eu estou vendo os seres humanos na mais extrema condição de alienação do uso da razão. Muito, mas muito irracional. E eu vivo muito bem com os outros 3, além do meu marido, quer dizer, como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Hoje a gente vê tudo isso. Se alguém falasse, eu não acreditaria. E um marido aceitar isso com tranquilidade como fosse uma coisa normal. Porque nós estamos realmente invertendo. União totalmente poluta, né? Uma união totalmente... Não é nem união, né? Isso não é uma união. Embora nessa ilusão do marido ele aceite uma situação nessa, não é uma aproximação digna. Isso não é um programa de elevação, isso é um programa de escravização para milênios de sofrimento dessa jovem, né? Era uma mulher jovem, a gente está aí, quem quiser ver está aí nesses podcasts da vida. Então a gente, vamos parar para pensar, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, é muito importante distinguir entre a harmonia no nosso comportamento, nas nossas escolhas, entre o desequilíbrio, evitando estacionamento nesses abismos fatais das seduções, das mentiras, no campo desse arrastamento das paixões. Que Jesus nos abençoe. Não vai aqui nenhum tipo de crítica, apenas uma observação, porque a gente vê isso aí o tempo todo pela internet. A gente às vezes até nem quer acreditar que isso é verdade, né? A gente pensa até que é fantasia, mas não é, são reais, são fatos reais. Lazarino, boa noite. Boa noite então para todos, que no próximo sábado possamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Nós vamos falar agora especificamente, o título é Desenvolvimento Mediúnico. Vamos entrar também nas questões da mediunidade. Nós estamos entrando ainda, nós falamos epífise é a base da mediunidade, né? Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela paciência, virtude, tá? Exercer a paciência é uma virtude sublime demais, né? Maravilha. Uma boa noite para todos nós. Fiquem com Deus.